doutora Batá, ela inicia esse seu 10º e último capítulo, o Eu Espiritual ou Alma, assim dizendo: antes de finalizarmos este breve estudo, devemos nos deter e refletir sobre a parte mais importante e vital do homem, o eu espiritual, que é a sua verdadeira essência, sua realidade interior. No início, esse eu espiritual não se manifesta, não se revela à nossa consciência comum. No campo do consciente, aparece apenas seu reflexo, sua projeção, isto é, o eu pessoal ou o eu fenomênico. Todos os elementos psíquicos estudados até agora, ou seja, os instintos, as emoções, o pensamento e a sua contraparte inconsciente, pertencem a esse eu fenomênico e formam a personalidade do homem, o verdadeiro eu. Pelo contrário, constitui a individualidade do ser humano. Então, veja bem, a individualidade do ser humano nada mais é do que o seu verdadeiro eu. O eu, podemos dizer que é a individualidade do indivíduo. O que vem a ser a individualidade? A historiografia da criatura humana, com todas as suas gravações e todos os seus registros, não é? O termo personalidade vem do latim persona, que identifica-se como máscara. Está indicando um conjunto de energias, de elementos que servem para colocar o eu espiritual, o verdadeiro ser, em contato com o mundo objetivo. A personalidade é uma máscara, um personagem que representa temporariamente um papel, mas que esconde atrás de si o verdadeiro indivíduo, o eu real. Por que ele esconde? Porque o eu real é o espírito eterno. Entendem? Aqui, ela não coloca nesses termos, mas nós, que temos um pouquinho do conhecimento doutrinário, nós sabemos. É o espírito eterno, né? A palavra individualidade deriva do termo latim individuum, que não se pode dividir. Indica a centelha divina no homem, a alma, o eu espiritual, que justamente por sua natureza é indivisível e uno. O eu indivisível, uno. Entretanto, o homem identifica-se por muito tempo com a máscara. Isso é uma pena e é uma verdade. Com a personalidade, não tendo consciência do seu verdadeiro ser espiritual. Somente às vezes através dos contatos com o supraconsciente tem lampejos fugazes das possibilidades que nele latentes de uma vida mais ampla e luminosa, das maravilhosas qualidades da sua alma. É quando ele tem a percepção da espiritualidade. Entende? A centelha divina, o nosso eu, encarnado na matéria, identificou-se com ela e esqueceu-se de sua origem. Esta é a condição do homem que Vanderlei chama o drama da alma em exílio. Passo a passo, o homem readquire, através de sua evolução, consciência de sua verdadeira natureza. Encontra-se a si próprio, reconhece a verdadeira face de seu eu
e percebe que aquela realidade espiritual que ele acreditava tão longe e inatingível está ali muito perto, está dentro dele, é ele mesmo. De fato, como diz Thomas Merton em seu livro O Homem Novo, a lei da vida se pode resumir no axioma: sê aquilo que és. Nós já temos a consciência de que o espírito nada mais é do que uma centelha envolvida por um magnetismo, por uma luz sublime e maravilhosa. Nossa alma, o eu, possui dois aspectos. Um aspecto energia e outro consciência. O espírito é um foco de luz em torno da consciência. É do segundo aspecto que iremos nos ocupar, ou seja, o aspecto energia, aspecto consciência que nós vamos nos ocupar, porque diz respeito mais de perto ao nosso problema, que é o de nos conhecermos e alcançarmos a autorrealização. O aspecto consciência da alma não se revela de uma só vez, porém pouco a pouco, e tem várias fases. Poder-se-ia perguntar neste ponto: por que dizemos ser a alma nosso verdadeiro eu? Por que empregamos o termo eu? Não devemos esquecer que apenas no reino humano aparece a autoconsciência. Isso é, o senso de identidade pessoal, o reconhecimento do eu. E essa autoconsciência se dá precisamente pela presença no homem de uma alma individual. De fato, a passagem do reino animal para o reino humano é caracterizada pela individualização. No reino animal, há uma consciência de massa, uma consciência de grupo, como podemos ver, por exemplo, entre as formigas, entre as abelhas e assim outros animais, entre os queixadas, né? Que parecem ser guiadas por uma mente comum, por uma consciência global. No homem, ao contrário, aparece a consciência de ser um eu, Naturalmente, nos primeiros estágios da escala evolutiva, este eu não se revela em sua verdadeira natureza, mas é identificado a cada vez com seus vários invólucros. Temos assim os seguintes estágios. Aí ela divide em estágios para podermos melhor compreender o estudo da alma. Primeiro estágio: identificação com o corpo físico e com os instintos. Segundo estágio: identificação do eu com o mundo emotivo. Terceiro estágio: identificação do eu com o pensamento. A estes seguem-se mais 3 outros. O estágio da personalidade integrada e consciência do eu pessoal ou fenomênico. O estágio intermediário entre personalidade e alma e sentido de dualidade. Estágio da consciência do eu espiritual ou alma. Ela vai, para manter de maneira sólida e mais concreta, explicar cada um desses estágios, para que a gente possa melhor entender e identificar.
porque são 6 estágios. 6 estágios. Estágio da identificação do corpo físico e os instintos, identificação do mundo emotivo, identificação do eu com o pensamento, os 3 primeiros. O estágio da personalidade integrada e consciência do eu pessoal ou fenomênico. Estágio intermediário entre personalidade e alma e sentido de dualidade. Estágio da consciência do eu espiritual ou alma. Venhamos a entender o seguinte, que até então Dr. Abhatá não está falando da profundidade do ser, como sendo um ser espiritual, onde possui o espírito possui o corpo material, mas além disso nós temos uma alma que é interligada por um invólucro intermediário, que é o corpo bioplásmico, e assim por diante. Voltaremos.